A China é um país enorme, com uma população de mais de 1,4 bilhão de habitantes. Atualmente, a China é uma das maiores e mais poderosas nações do mundo. No entanto, embora a China seja o lar de 20% da população mundial, a China detém apenas 6% dos recursos totais de água doce do mundo. Devido ao rápido crescimento econômico e ao tamanho da população da China, o país é um dos principais consumidores de água do mundo. Atualmente, a China retira 600 bilhões de metros cúbicos de água anualmente. Essa quantidade extrema de água consumida prejudicou as linhas de abastecimento de água do país e causou escassez de água. As tentativas do governo chinês de resolver o problema não foram conforme o planejado, apenas agravando a crise hídrica. Mas tudo isso levanta a questão: por que a China está ficando sem água? E como esse problema complexo pode ser resolvido? Para responder a isso, primeiro precisamos dar uma olhada na atual rede de distribuição de água da China. A maior parte dos recursos de abastecimento de água da China está localizada no sul da China, enquanto 2/3 da população e a maior parte das terras agrícolas estão no norte da China. A chamada linha que separa o leste e oeste da China ilustra onde está localizada a maior parte da população e para onde a maior parte da água doce acaba indo. Esse é um dos principais fatores por trás da crise hídrica, pois é quase impossível mudar a distribuição de água em todo o país. Apenas 21% da água da China vai para o uso doméstico, com 69% para a agricultura e 10% para fins industriais. 80% do abastecimento de água da China vem de rios e escoamentos, que estão localizados principalmente no sul da China. Com base nesses números, podemos dizer onde a maior parte da água está sendo usada, mas ainda não entendemos o que exatamente está fazendo com que o país fique sem água. Existem alguns fatores muito importantes que estão por trás da crise hídrica, que estão afetando o problema de uma maneira diferente. Um fator-chave é a distribuição desigual dos recursos hídricos. É aqui que a linha divisória da população entra em jogo. 94% da população vive a leste dessa linha, com apenas 6% do lado ocidental. Isso significa que a maioria das reservas de água do país não está localizada em nenhum lugar próximo ao local de uso pretendido. A crise hídrica acabou sendo um problema caro para o governo chinês, porque agora eles precisam desviar a água das regiões úmidas do sul para a seca assolada pelo norte. Especialistas avaliam que o país perde mais de 100 bilhões de dólares anualmente como resultado da escassez de água. O governo chinês tentou resolver o problema usando uma variedade de métodos, como construção de barragens e desvio de linhas de abastecimento de água, mas a maioria desses planos para resolver o problema teve efeitos devastadores no meio ambiente e em outros países da Ásia Central. A gestão dos recursos hídricos também desempenhou um papel na crise hídrica. Uma grande parte do problema de abastecimento de água que a China está enfrentando não envolve a quantidade de água que a China tem, mas quanto dessa água pode realmente ser usada. Mais de 80% da água subterrânea no nordeste da China é considerada imprópria devido aos altos níveis de poluição. O governo chinês está trabalhando para melhorar a qualidade da água em todo o país, com grandes projetos de infraestrutura, como o projeto de transferência de água sul-norte. O governo chinês está gastando mais de 60 bilhões de dólares para transferir água dos rios do sul da China e desviar a água para abastecer os rios secos do norte da China. Embora o projeto seja promissor na solução da crise hídrica, sua data de conclusão em 2050 mostra que não terá benefícios imediatos na solução do problema hídrico da China. Agora que a gente entendeu que o esgotamento do abastecimento de água da China é causado por vários problemas complexos, surgem muitas questões sobre como o governo irá lidar com o problema no futuro. O governo chinês afirmou que tem planos
para enfrentar a crise hídrica e está determinado a resolver esse problema. Uma opção que o governo chinês está considerando é usar usinas de dessalinização para atender a crescente demanda por água doce. O governo criou um plano que irá investir na construção de novas usinas de dessalinização nos próximos 3 anos e será construída em várias províncias do país. O governo afirmou que a água dessalinizada se tornará uma importante fonte de reserva de abastecimento municipal de água em várias regiões que sofrem com a escassez da água. Outra opção que o governo considerou é limitar o consumo de água de sua população e de várias indústrias, como a agricultura. No passado, o governo se aliou para uma redução de 30% no consumo de água, em algo chamado Plano de 5 anos. Em 2016, foi introduzido o 13º Plano de Limite de Consumo de Água, que trouxe algum benefício para o abastecimento de água do país. Essas diretrizes ajudaram a China a diminuir ligeiramente seu consumo anual de água. Embora no final não tenha feito muita diferença, o estado do sistema de abastecimento de água da China está em seu pior ponto da história, com muitos especialistas alertando que a China precisa agir para resolver o problema imediatamente. À medida que o país continua a se desenvolver, sua infraestrutura de abastecimento de água irá continuar a se deteriorar, apenas piorando o problema. O governo chinês estabeleceu uma meta de reduzir o uso de água por unidade do PIB em 16% nos próximos 3 anos. Outras metas incluem apenas aumentar o consumo total de água da China em 100 bilhões de metros cúbicos até 2030. Essas são algumas expectativas extremamente altas para um país cuja economia continua acelerada e abriga a maior população do mundo, mas a definição de metas do governo mostra que eles estão trabalhando para resolver o problema e estão tomando medidas para limitar o consumo de água nos próximos anos. Ao longo das últimas décadas, a crise hídrica chinesa causou muitos problemas em todo o país e para os seus moradores. Enquanto alguns elogiaram a gestão chinesa desse problema complexo, outros expressaram suas preocupações e críticas com a forma que a China está lidando com a crise hídrica. Depois que dezenas de bilhões de dólares foram investidos em vários projetos de infraestrutura para tentar resolver a crise hídrica, a maioria dos desenvolvimentos não fez a diferença ou ofereceu qualquer alívio às províncias da China, que estão lutando contra essa crise todos os dias. Ao longo dos próximos anos, o governo chinês precisa agir sobre esse grave problema que seus moradores e indústrias enfrentam todo dia. Se a economia e a população da China continuarem a crescer, isso apenas colocará mais pressão sobre a atual infraestrutura de abastecimento de água em todo o país. Muitas coisas estão em jogo para a China, pois eles estão lutando contra um dos problemas mais importantes que o país enfrenta, e só o tempo dirá se eles acabarão resolvendo esse problema com sucesso. O abastecimento de água é uma das necessidades mais importantes de um país, e o governo precisa tomar medidas para garantir o abastecimento de água para os municípios no futuro. Agora, quero te fazer uma pergunta. Você acha que a China vai conseguir resolver seu problema interno com a falta de água? Me conta aqui nos comentários. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Antes de você ir embora, indico você a assistir a um desses 2 vídeos que está aparecendo aqui na tela.